Bom, pessoal, continuando então as noções introdutórias sobre proteção de dados pessoais. Vamos prosseguir falando então do Marco Civil da Internet. Agora falar sobre guarda e disponibilização. O que o Marco Civil diz? Que a guarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações, eles devem preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem das partes envolvidas. O que é importante a gente saber? Que o nosso ordenamento, ele adota um modelo chamado de modelo de retenção, que é contrário ao modelo de preservação de dados. Isso significa que a nossa lei obriga que os provedores eles guardem por um determinado período os registros, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ao passo em que o modelo de preservação determina que os registros eles só deveriam ser guardados a partir do momento em que houvesse uma ordem específica para isso, tá certo? O que é importante também a gente saber? Que a disponibilização pelo provedor dos dados pessoais que ele guarda somente pode ocorrer com ordem judicial. Então, não pode ocorrer do provedor disponibilizar dados pessoais simplesmente ao mero requerimento do interessado, tá certo? A não ser que seja a própria pessoa. Agora, do contrário, ele só vai poder disponibilizar dados pessoais de terceiro com ordem judicial. Tem uma exceção. Os dados considerados meramente cadastrais, que são aqueles dados que a gente fornece quando vai realizar alguma compra ou acessar algum aplicativo, ou seja, o meu nome, meu endereço, a filiação, isso são considerados dados meramente cadastrais. Nesse caso, esses dados eles podem ser solicitados diretamente por autoridades administrativas que tenham competência legal para efetuar essa requisição, na forma da lei. Ou seja, em casos que a lei determine que a autoridade administrativa possa fazer essa solicitação, porque, do contrário, ela também não poderá ter acesso, tá certo? E aí, essa exigência e essa obrigação dos provedores, se descumprida por eles, pode levar à imposição de sanções que podem ser muito graves, desde uma advertência ou uma multa até mesmo a suspensão ou proibição de sua atividade. Então, de forma alguma, o provedor ele poderá fornecer dados pessoais sem que seja por ordem judicial, tá certo? Outra situação importante de distinguir, a diferença então dos dados cadastrais, dados de conexão e interceptação de conteúdo. Dados cadastrais, como eu já acabei de falar, são os dados fornecidos pelo usuário para acessar um determinado serviço, ou seja, são os dados mais simples e corriqueiros que a pessoa mesmo vai inserir ali para que ela tenha acesso a um determinado serviço. Já os registros de conexão têm a sua definição ali no próprio Marco Civil da Internet, artigo 5º, inciso 6º, e seria o conjunto de informações que diz respeito àquela conexão que o usuário efetuou, onde vai ter que constar a data e a hora em que ele iniciou a conexão e que ele terminou a conexão, com o tempo total de duração e também o endereço de IP utilizado. Ou seja, esse registro de conexão, que é o que deve ser guardado pelo provedor, é o que só pode ser também fornecido mediante ordem judicial e que vai servir, em alguns casos, por exemplo, para tentar identificar a pessoa que realizou determinada conexão. O registro de acesso é bastante parecido, Ou seja, é o conjunto de informações referentes à data e hora do uso de uma determinada aplicação da internet a partir de um determinado endereço de IP. Ou seja, aqui no registro de acesso, o acesso não é a conexão de todo o tempo em que a pessoa ficou utilizando, mas o acesso específico a determinada aplicação da internet, ou seja, um determinado site, um determinado aplicativo, por exemplo. E aí a gente tem que também diferenciar, então, os dados cadastrais, os dados de conexão, que são, como acabei de falar, somente esses dados que se referem ao período, basicamente ao período em que a pessoa utilizou e o endereço de IP, da interceptação de conteúdo. Aqui, quando a gente fala que os provedores têm essa obrigação de guarda, não diz respeito à interceptação de conteúdo, que seria propriamente o teor da comunicação em si, o que a pessoa conversou, o que ela está falando, o que ela está escrevendo. Essa interceptação de conteúdo, ela só pode ocorrer em hipóteses
também por ordem judicial, mas muito mais restritas, tá? Que seria aí uma garantia até mesmo constitucional, somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, quando nós falamos que os provedores eles têm o dever de realizar a guarda dos dados de conexão, se refere somente a esses dados que possibilitam identificar o usuário e o que ele acessou e durante qual período, e não identificar o teor, o conteúdo da comunicação que ele realizou, porque nesse caso o acesso é muito mais restrito do que nas situações anteriores, que podem ser utilizadas para as mais diversas situações. A guarda dos registros de conexão, ela deve ocorrer pelo prazo de 1 ano. Ela deve ser sigilosa, tá? Tanto assim que a lei determina que o provedor de conexão não pode nem mesmo transferir essa responsabilidade pela manutenção a terceiros. Esse prazo de 1 ano, ele pode ser elastecido, ou seja, ele pode ser aumentado, desde que tenha pedido da autoridade policial ou alguma outra autoridade administrativa ou do Ministério Público. Mas isso não significa que automaticamente, ao fazer esse pedido de que guarde por mais tempo os registros, ele vai ter acesso. Então, a autoridade ou o Ministério Público ele pode se dirigir diretamente ao provedor e requerer que o prazo seja elastecido. Porém, ele deve ingressar judicialmente para que esses dados sejam disponibilizados, tá certo? E ainda é vedado que os provedores de conexão guardem os registros de acesso à aplicação de internet. Ou seja, os provedores de conexão devem guardar somente os dados da conexão e não de acesso específico a aplicações de internet. Esse já seria a responsabilidade dos provedores de aplicação. Aí sim, esses provedores vão ter o dever de guardar esse tipo de registro, que são os registros de acesso. Nesse caso, todavia, a obrigatoriedade ela existe somente para a pessoa jurídica que exerce atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos. E aí, essas pessoas elas vão ter o dever de guardar esses registros a acesso a aplicações pelo prazo de 6 meses. Em outros casos, vai depender de determinação judicial, que vai analisar o caso concreto para determinar o período em que os dados devem ser guardados. Da mesma forma que é o outro, que os provedores de conexão, essa guarda ela deve ser sigilosa e somente vai poder ser disponibilizada com autorização judicial. Também como no outro caso, esse prazo pode ser aumentado a pedido da autoridade policial, administrativa ou Ministério Público, porém, o mero pedido de elastecer o prazo não dá direito ao acesso. Então, o acesso sempre vai ser mediante a ordem judicial. Para os provedores de acesso a aplicações, eles têm vedação de guardar registro de acesso a outras aplicações de internet, ou seja, eles só podem guardar os registros dele próprio, a não ser que tenha consentimento, né, do próprio usuário para que seja feita essa guarda de registro, ou dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade. Então, como vamos tratar aqui bastante sobre esse tema, os dados pessoais que são requeridos, eles devem ser unicamente aqueles necessários para que o usuário possa se utilizar daquele serviço na internet. Se esse dado ele for excessivo, ele não pode ser, ou seja, estranho àquela relação, ele não deve ser guardado, exceto nas hipóteses previstas pelo próprio Marco Civil ou nas hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, sendo que esse trechinho aí em vermelho também foi inserido no Marco Civil pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Uma última informação, né, que uma lei completamente estranha, essas que nós estamos tratando, é a Lei 13.344 de 2016, que alterou o Código de Processo Penal, trazendo aí também um tipo de dado que também merece proteção, que são os dados de localização. O artigo 13b, ele dispõe que, em alguns casos, também mediante autorização judicial, as empresas, né, quando houver interesse na investigação criminal, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação são obrigadas a fornecer os dados de sinais ou informações que permitam a localização da vítima ou de suspeitos de delitos em curso. É importante atentar para esse dispositivo
que ele não diz respeito à autorização para quebra do sigilo, né, das comunicações, para que você tenha conhecimento do teor das comunicações, mas meramente que as empresas forneçam dados de localização. Ou seja, estou com o celular e, de repente, a partir do dado de localização que a empresa fornece, é possível, né, verificar onde, em que local estaria a vítima ou até mesmo o suspeito de um crime. Certo? Bom, essa aula terminamos por aqui e na próxima já vamos começar falando especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada!